Estou aqui para a oração da madrugada, agora são 4h34, pela graça do Senhor nosso Deus, mais uma madrugada com Deus, vamos falar com o Senhor nosso Deus, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Ainda há oportunidade de buscarmos a Deus, de orarmos, nos colocar com o coração quebrantado diante de Deus, sabendo que Ele é quem conduz a nossa vida e a nossa existência neste mundo. Sem Ele, nada podemos, sem o Senhor Jesus, nada podemos ser e nada podemos fazer. Terminamos na oração da madrugada anterior, o Salmo 109, e hoje eu vou orar com o Salmo 110, 109, um salmo de imprecação. O salmista pede juízo de Deus, pede que a justiça seja feita. E o Salmo 110 é o salmo messiânico, o salmo que fala de Jesus Cristo, do Messias que haveria de vir. Foi escrito por Davi muito tempo antes do advento do Messias. Escreveu a respeito daquele que haveria de vir, como de fato veio, na plenitude dos tempos. Deus enviou seu Filho ao mundo para realizar a obra soteriológica, a obra da redenção do seu povo. E começa o Salmo desta maneira, verso 1, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. Verso 2, o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo, domine entre os seus inimigos. Seu povo se apacentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Eu gostei do título do Salmo, não sou muito favorável àqueles títulos que ficam em cima dos textos, mas este título aqui, ele é bem interessante, é o reino e o sacerdote do Messias. Ele é verdadeiro, porque Jesus Cristo tem todo o poder religioso, e ele tem todo o poder governamental. Foi dado a ele. Deus deu a Jesus Cristo todo o poder religioso e todo o poder governamental. Quando diz que dele é o reino, e dele é o sacerdócio, é exatamente isso, é o poder religioso e o poder político. Todo o poder lhe foi dado nos céus e na terra. É bom lembrar isso para que as pessoas compreendam que o Estado, a governança estatal e a governança política governamental tem como o poder religioso da verdadeira religião, da religião de Deus, está em Jesus Cristo, nosso Senhor. Essas duas coisas foram dadas a Jesus Cristo. E elas são inseparáveis. Poder governamental e poder religioso são de Deus, E Deus dá aos homens, distribui aos homens, mas em primeira instância é de Deus. O verso 1. O verso 1 é bem incrível, porque ele começa dizendo, disse o Senhor ao meu Senhor. Essa expressão, disse o Senhor ao meu Senhor. Quem é o Senhor aqui? É o Senhor da aliança, é o Yahvé. É o Senhor que se revelou a Moisés no Monte Sinai, que deu o decálogo escrito em pedras, que deu a lei
ao seu povo a lei, a palavra de Deus, a revelação especial ao seu povo. É o Senhor da aliança que fez aliança com o seu povo. Ele disse ao meu Senhor. Quem é o meu Senhor aqui? É Jesus Cristo. Então fica desse jeito aqui. No original, é bem interessante. Disse Yahvé a Adonai. Eles pensavam que se trataria de uma pessoa puramente humana e não um enviado completamente Deus. E quando Jesus Cristo veio completamente Deus e completamente homem, foi muito difícil para eles aceitarem. Até hoje, eles aguardam o Messias, sendo que o Messias já veio. O Senhor disse, o Yahvé disse ao Adonai, ao seu filho, sente-se à minha direita. Em Marcos, no capítulo 16, versículo 19, diz, então o Senhor Jesus, depois de haver lhes falado, foi recebido acima nos céus e sentou-se à direita de Deus. Em outras passagens das Escrituras, dizem que ele está sentado à destra da majestade nos céus. Depois que Jesus Cristo realizou toda a obra da redenção, ele se assentou, ele ascendeu aos céus e está sentado à destra da majestade, à direita de Deus. E Efésios, capítulo 1, verso 20, a qual ele operou em Cristo, Deus operou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e o colocou à direita dele nos céus. Jesus Cristo é co-governante. Jesus Cristo governa o mundo com o Pai. Ele exerce um correinado. E o restante do versículo, até que eu ponha os seus inimigos por estrados dos seus pés. É o Pai falando, é Deus falando a respeito do Filho. Senta aqui do meu lado, senta do meu lado direito, até que eu coloque todos os inimigos ajoelhados aos seus pés. Jesus Cristo está sentado à destra de Deus. Em relação aos seus, à igreja, ao seu povo, ele está intercedendo, está orando, está pedindo a Deus, está sendo como um advogado para o povo de Deus, para os cristãos. É sim. Agora, com relação ao mundo, Jesus Cristo está aguardando até que chegue o tempo em que todos os inimigos de Cristo vão se ajoelhar aos seus pés, até que todos os inimigos se prostrem diante dele. Ele estará sentado à destra de Deus no céu, exercendo um correinado de lá, exercendo um governo lá do céu. Essa palavra estrados dos seus pés, ou escabelos dos seus pés, tirada do costumes dos conquistadores orientais para significar uma completa sujeição. Até que todos os inimigos de Cristo sejam colocados ali e eles sejam colocados em sujeição a Cristo. É promessa de Deus para acontecer. E Jesus Cristo tem muitos inimigos, muitos. Quem são os inimigos de Jesus Cristo? São aqueles que concorrem com seu poder. São aqueles que desejam e usurpam o seu poder. São aqueles que se sentam no trono da religião de Deus e acham que são Deus. São aqueles que se assentam no centro do poder governamental
e se acham Deus. Aqueles que usurpam todo o poder como se fossem Deus, quando na verdade eles são usurpadores, eles são ídolos. Eles são pessoas que se fazem ídolos e usurpam o poder que é de Jesus Cristo. São aqueles que negam, são aqueles que suplantam, são aqueles que o rejeitam como rei e como sacerdote. Todos eles serão colocados prostrados aos pés de Jesus Cristo, e a expressão apocalíptica é simplesmente incrível. Todo joelho se dobrará. Todos os seus inimigos se ajoelharão diante dele e reconhecerão que ele é o Senhor. É uma expressão apocalíptica maravilhosa esta. O salmista, no verso 2, o Senhor lhe enviará de Sião o cetro do seu poder. O cetro é o cajado do rei. Sião é Jerusalém, Sião é Israel, Israel é o centro do mundo, tanto geograficamente como em termos de nação, de poder. Domine entre os seus inimigos. Cetro do poder que é dado a Cristo é para que ele exerça domínio entre os seus inimigos. Jesus Cristo, em relação aos inimigos de Deus, aos inimigos da fé, aos inimigos dos valores, aos inimigos da igreja, aos inimigos do cristão, Jesus Cristo é e exerce cetro de poder. Para o povo de Deus, a igreja de Deus, Jesus Cristo é o Salvador. Jesus Cristo é o amigo. Ele disse: eu não chamo vocês de servos. Minha relação com vocês não é uma relação de senhor, de rei, para com os seus súditos. Não, a minha relação com vocês é uma relação de amizade. Eu sou sim o redentor de vocês, o salvador de vocês. Eu sou o rei. Mas vocês são meus amigos. Vocês são meus amigos também. Eu trato vocês como meus amigos. E vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Se vocês obedecerem ao que eu mando, vocês são meus amigos, não são meus servos, meus súditos. A relação de vocês de obediência para comigo é muito mais uma relação de amizade, de serem meus amigos, do que uma relação de serem meus servos, os meus súditos. Isso é maravilhoso demais. Agora, para aqueles que o desprezam, são absolutamente incrédulos e hostis a ele. A relação é de súdito mesmo. Verso 3, o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. E eles estarão com santos ornamentos, e eles são como o orvalho do alvorecer. Eles virão, os jovens virão a ti, como o orvalho do alvorecer. Bendito seja o nome do Senhor. Fossá, comentando o verso de número 3, ele diz que a expressão voluntário literalmente quer dizer livre vontade, vontade livre. Quando diz, o seu povo se apresentará a ti voluntariamente. Este voluntariamente é vontade livre. O povo de Deus se apresenta por livre e espontânea vontade, porque são os amigos dele, não são os súditos. O Salmo 54, verso 6, de boa vontade eu te oferecerei sacrifícios, louvarei o teu nome, Senhor, porque é bom. No dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos, no dia em que Jesus Cristo vier com todo o seu poder, com
toda a sua glória no dia em que ele se manifestar neste mundo como o Rei, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Na sua coxa estará escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores, expressão apocalíptica, a vinda de Jesus Cristo. Quando ele vier, quando ele voltar, não mais como servo sofredor, como veio em sua primeira vinda, no advento primeiro. No advento segundo, ele virá como governante de todo o mundo. Então, os santos se apresentarão a ele com santos ornamentos. Ossá, comentando essa expressão, o povo de Deus se apresentará a ele com santos ornamentos, ele diz, com santas honras. Vamos orar? Senhor nosso Deus, no nome de Jesus, eu me coloco aqui em oração. E também oro com aqueles que estão comigo aqui nesta oração da madrugada, acompanhando por este vídeo. Senhor, abençoe a vida delas. Que Jesus Cristo, o Messias do qual falou Davi neste salmo, o Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, está sentado à destra da majestade nos céus. Ele é o nosso advogado. Ele é o advogado que advoga a nossa causa, a nossa vida. O inimigo de Deus, Satanás, está ao nosso derredor, está procurando nos devorar. Ele também é o nosso acusador diante de Deus. E Jesus Cristo é o nosso advogado. Nós temos um advogado certo, um advogado justo, um advogado leal, um advogado fiel, Jesus Cristo. Ó Deus, conforta o coração do teu povo, daqueles que estão aflitos, daqueles que estão desesperados, aqueles que se sentem condenados, aqueles que estão perdendo a esperança em ti, se achando tão indignos. Satanás tem colocado culpa, tem levado as pessoas do teu povo a um estado de culpa, um estado de afastamento e de frieza para com o Senhor por conta da culpa, mas o Senhor é o advogado, louvado seja o seu nome. Deus, estou tão feliz, tão emocionado, Deus, tão contente, estou vibrante nesta madrugada por tão grandiosa obra da redenção e tão grandiosa inclusão dos gentios, dos quais eu sou um deles, nesta extraordinária obra da redenção. Bendito seja o Senhor. Agora nós aguardamos o Senhor voltar, Rei Todo-Poderoso, Sacerdote Todo-Poderoso. Estamos aguardando a sua vinda, Jesus. Estamos aguardando o seu retorno a este mundo para estabelecer a nova terra, onde o Senhor será Rei e Sacerdote para sempre. Em nome de Jesus Cristo eu oro. Amém. E assim eu termino a oração desta madrugada, pedindo que você compartilhe o vídeo, deixe o seu comentário, pedido de oração e também deixe o seu gostei se de fato você gostou desta oração da madrugada. A gente se encontra na próxima oração.